Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje e vamos falar sobre o método Kumon. Eu estou aqui com a orientadora do método, Ana Gilda Bacaringobo, para falar sobre este local onde nós temos uma aprendizagem bem especial. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que este programa aconteça. A Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Casa Gamba, especialistas em você. Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Lojas Regla, viva novos caminhos. E eu aqui agradeço por vestir regla nos programas Algo a Mais. A Fleur par Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Clínica Fabielle Espanhol, protocolos individuais e personalizados. Ótica Bem Ver, há 20 anos cuidando de você. E a Kumon, método de estudo para desenvolver o aluno ao seu máximo potencial. Então agora eu gostaria de agradecer e dar as boas-vindas para a Ana Gilda, que está aqui comigo. Olá, Laura. Muito prazer. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouco do método Kumon. Tá certo. E Ana Gilda, para a gente poder entender um pouquinho sobre a Kumon, porque aqui em Nova Prata, bem centralizado, a gente passa a ver sempre placa, tudo mais, mas eu gostaria de entender um pouquinho sobre a Kumon. Muito bem. O método Kumon, ele é um método que existe desde 1958. Ele foi criado no Japão pelo amor de um pai para seu filho. O pai era professor, Toru Kumon, e ele trabalhou com o seu filho com exercícios diários, porque ele passava o dia todo fora de casa, então, à noite, ele deixava os exercícios para o seu filho Tazeki. E todo dia ficava esses exercícios. E aí ele foi percebendo que o seu filho se desenvolvia a cada dia. E com isso, ele conversou com os seus amigos e também fez esse estudo com os filhos dos seus amigos. E aí surgiu o método Kumon. Atualmente, em todo o mundo, temos mais de 4 milhões de alunos em todos os continentes e em Nova Prata também. Nós inauguramos em agosto de 2022, né, a unidade aqui de Nova Prata, e para trazer esse método a essa região. E quando nós pensamos em abrir essa unidade em Nova Prata, nós pensamos exatamente para desenvolver todos os alunos, crianças, adolescentes e adultos, a desenvolver esses alunos nessa região ao seu potencial máximo. Certo. E Ana Gilda, como funciona a aplicação desse método? Porque quando nós ouvimos falar sobre estudar, sobre matérias específicas, mas para ter um bom entendimento em relação a essa aplicação do método. Bem, o método Kumon, ele é um método individualizado. Então, cada aluno, ele tem uma programação do seu material, do que ele vai fazer, do que ele vai fazer na unidade e o que ele fará em casa. Nós poderemos ter 5 alunos na mesma série escolar, porém cada um tem o seu material individualizado. Na unidade, eles são atendidos por orientadores, eu sou orientadora, e nós temos mais auxiliares que nos auxiliam na unidade para o atendimento desses alunos. Então, atendemos em 3, 4 alunos, num determinado período, e cada um com o seu material individualizado. Por que isso? Porque nem todo aluno ele tem as mesmas dificuldades ou os mesmos potenciais desenvolvidos. Porque o Kumon ele desenvolve os alunos no seu potencial ao máximo. E como nós oferecemos português, matemática e inglês, antes do aluno iniciar os seus estudos,
ele faz alguns exercícios para a gente saber da onde ele começa o seu estudo, para que não fique nenhuma lacuna com dificuldade. E aí ele começa num ponto fácil, que a gente chama. E esse ponto fácil é onde ele consegue desenvolver uma concentração, ele consegue desenvolver uma velocidade de execução de tarefas, que isso seria o quê? A rapidez com que ele faz o seu material. E ele faz de forma rápida se ele está concentrado. Porque se ele não está concentrado, ele pode demorar muito tempo. E isso também não é muito bom para ele, porque no momento que ele está na escola, resolvendo até uma prova, né, ele tem um determinado tempo para desenvolver, ele não consegue porque ele não se concentra. Então, nós trabalhamos muito a concentração desse aluno também, para que ele se desenvolva e que na escola também ele tenha um aproveitamento máximo. Então, só para que a gente possa fazer uma diferenciação, porque o que acontece? Quando nós vemos sobre estudar matérias, nos chama muita atenção para reforço, e não é esse o sentido do método. Não é um reforço, são disciplinas, né, que a gente trabalha para desenvolver o potencial. Não somente alunos que tenham dificuldades na escola, mas alunos que não tenham dificuldades na escola também podem fazer aulas, essas disciplinas que nós temos de português, matemática e inglês no Kumon. Também pode, né? Tá, porque assim, o aluno se desenvolve. A gente sabe que no ensino médio, por exemplo, a matemática, ela tem bastante conteúdo. E se o aluno não chega no ensino médio com todas as lacunas sanadas, ele não consegue muitas vezes acompanhar. Aí vai para um vestibular, ele precisa fazer cursinho por vários anos, né? E nós temos vários alunos do Kumon, não de Nova Prata, mas do país, que saem no ensino médio e alcançam assim os melhores desempenhos no vestibular, no próprio Enem, justamente pelo desenvolvimento que eles tiveram no Kumon. Talvez o desenvolver esse raciocínio para, né, lógico para cada matéria, o que eu imagino que seja o facilitador, né? Isso. Ou a matemática, por exemplo, os alunos acabam não fazendo cálculo com os dedos, eles fazem o cálculo mental. Né? Então, isso dá uma agilidade, dá uma velocidade maior para eles. Claro que muitas vezes eles chegam fazendo o cálculo nos dedos e por isso que eles começam num ponto fácil. Porque é neste ponto fácil que eles começam a desenvolver esse cálculo mental e o raciocínio lógico na matemática. O português e a língua inglesa, por exemplo, eles trabalham muito a leitura para trabalhar a interpretação de texto. Porque o aluno que sabe interpretar, ele consegue desenvolver história, geografia, ciências biológicas, porque ele sabe, ele entende o que ele lê. E mesmo na matemática, né? Porque se você não entende o que você está lendo, você não consegue resolver os cálculos. Claro. Né? Claro. E quando tu falas sobre chegar um aluno contando nos dedos, então quero dizer que desde cedo vocês atendem a várias idades, mas então para que a gente possa entender, eu que sou mãe, outras mães que estejam nos acompanhando, ou mesmo que idades que é importante a gente poder pontuar aqui para as pessoas para o conhecimento do método Kumon. Sim, o método Kumon, na verdade, ele não tem idade, né? Iniciamos com pré-escolares, né? Desde que eles tenham um tempo de concentração, né? Que a gente sabe que criança, às vezes é muito difícil ter um tempo maior de concentração, mas que eles tenham um tempo mínimo de concentração. Então, atendemos escolares, pré-escolares, adolescentes e adultos. Também. Nós temos adultos estudando a nossa unidade, principalmente inglês, né? Porque às vezes o adulto não consegue ir numa outra escola que tenha turma, porque não tem o tempo, né? Disponível para isso. Então, e como é um método individualizado, nós temos 2 vezes por semana que ele vai para a unidade e os demais dias eles também trabalham em casa. Porque o método Kumon é um método de 365 dias por ano.
todos os dias eles têm atividades. Por isso que é algo repetitivo, que faz com que o aluno também adquira o que a gente chama de tempo de estudo e um momento de estudo diário. Vamos fazer uma analogia com atletas. Sim. Tá? Por que nós temos atletas de alta performance? Porque eles treinam diariamente. E treinam 8, 12, 16 horas por dia. Por isso eles são atletas de alta performance. Os alunos Kumon também trabalham todos os dias as suas capacidades, tanto português, matemática e inglês. Então, eles trabalhando todos os dias, eles desenvolvem habilidades, além do conteúdo em si, habilidades dele próprio, concentração, o estudo diário, a leitura diária. Então, eles terem um tempo diário para estudo. O comprometimento, a organização, também a independência deles. Que eles sabem, eu tenho que fazer o Kumon. Claro que, às vezes, tem que trabalhar com a família. Os pais também têm que incentivarem. Nós dizemos que é aluno, família, escola e Kumon auxiliando. Porque a gente auxilia as escolas, auxilia o aluno e a família também deve auxiliar o aluno. E uma outra coisa que se trabalha muito é o incentivo ao aluno. Todo o material que ele faz é corrigido, né? Se tem algum erro, a gente faz um apontamento, mas esse material, ele sempre deve chegar ao máximo, ao 100. Então, quando o aluno vê o 100, ele acertou tudo, eu consegui, né? Nós temos experiências na nossa unidade de alunos que se emocionaram ao ver que eles tinham conseguido fazer. Eu não acredito que eu consegui fazer isso. E isso dá para o aluno um estímulo, dá autoconfiança. E com isso ele consegue avançar também nos estudos. Então a gente sempre pede para os pais, são pequenos avanços diários, mas o elogio é muito importante. Mas com certeza. E dentro do método, posso escolher matérias que eu posso fazer ou um compilado de matérias? Como funciona? Tá, o método, a nossa unidade oferece português, matemática e inglês. São essas três. Tem o japonês, que o Kumon também oferece, porém, se alguém tem interesse nas unidades que não tem a disciplina de japonês, então os alunos fazem online. Certo. Tá? Então, entra no Kumon Brasil, né? E aí eles fazem online, não passa pela nossa unidade. Mas aqui nós temos português, matemática e inglês. Mas se o aluno fizer matemática, por exemplo, escolhe o curso de matemática, ele vai desenvolver o aluno e na escola também vai trabalhar física e química, que é a área das exatas, né? Certo. A língua portuguesa também trabalha as outras disciplinas. História, geografia, sociologia, filosofia. E a língua inglesa, que a gente sabe que é mundialmente conhecida, né? Sim. Que também desenvolve o quê? A pronúncia, a escrita e a leitura. Interpretação. O aluno lê muito, escreve muito e ele ouve muito e faz a repetição com o audiobook, que a gente chama, que é um aplicativo de nativos dos Estados Unidos. Muito bem. Nossa, quanta informação legal para que a gente possa ter o conhecimento e precisando, né, buscar. Eu digo que nem é por precisar, é o facilitador do nosso dia a dia, das nossas crianças, enfim. E eu adorei saber sobre o inglês até para adultos e tudo mais. Mas a gente vai conversar mais sobre o Kumon e a gente está agora aqui só para te dar um recadinho dos nossos patrocinadores. Nosso agradecimento, então, vai à Ótica Bem Ver, sua melhor ótica há mais de 20 anos cuidando de você, com as melhores lentes, os melhores produtos, localizado aqui na Avenida Presidente Vargas, em Nova Prata, em frente aos Correios. Planos de saúde TACMED, para você.
Um bom plano é ter segurança e saúde com agilidade? Então seu plano é TACMED. Conte com uma ampla estrutura e serviços de saúde superiores para planos individuais, familiares ou empresariais. Utilize o cupom CONECTA-TV e seja um beneficiário dos planos de saúde TACMED. Planos de saúde TACMED, tudo para você se sentir bem. A Kumon, orientação individualizada é sensacional. Fazer Kumon é ser um aluno com um potencial valorizado, é ter certeza de que nunca está sozinho, que há sempre um orientador guiando por cada trajetória. Fazer Kumon é sinônimo de pertencimento. Fazer Kumon é um máximo. Então, lembrando que o Kumon está à sua disposição aqui no centro de Nova Prata. Lojas Regla, viva novos caminhos. Temporada do jeans já começou. São calças femininas e masculinas por apenas R$ 99,90. E você pode pagar em até 10 vezes sem juros com entrada para 60 dias. Aproveite, Lojas Regla, e eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. A Flor para Alisson Pinheiro. Florista aqui em Nova Prata, uma nova marca, um novo conceito, mas com a mesma essência e dedicação. Eles oferecem cestas de cafés da manhã, buquês, arranjos e atendimento 24 horas para quando você precisa, principalmente para funerais, enfim. Então, aproveita e chama o Alisson Pinheiro. E agora voltamos com o nosso papo aqui sobre o método Kumon, com a orientadora Ana Gilda, entendendo um pouquinho sobre esse método e o quanto importante é para quem olhar para ele com bons olhos e daqui um pouco se sentir chamados, eu digo, desde para os filhos quanto para você mesmo. Ana Gilda, falando aqui sobre tudo que já foi falado, que é muito especial, mas material didático, como acontece? Porque a gente sabe que ele favorece o ensino, então o que nós podemos pontuar sobre material? Tá, o material didático, na verdade, são blocos, né, que o aluno tem, são blocos de 10 folhas, e que o aluno resolve diariamente esses blocos. Então, ele vem para a unidade, a rotina de estudo são 2 vezes por semana, em torno de 40 a 50 minutos que ele vai para a unidade, e aí ele leva para casa blocos, né? A gente chama de blocos, e esse material didático, ele é organizado de forma que o aluno também se instrua pelos exemplos. Por isso que na unidade Kumon, nós não somos professores, né? Nós somos orientadores, porque nós orientamos o material didático, porque o próprio material didático, ele dá exemplos, ele é um guia para que o aluno aprenda por si só. E aí, o que a gente faz? Faz a programação dele, de acordo com o que ele fez na unidade. Se ele tem um tema novo, um assunto novo que ele vai estudar, a gente sempre procura fazer na unidade, para que ele vá para casa e possa fazer com tranquilidade o material que ele leva para casa. Todo o material que ele leva para casa, no próximo dia ele traz para a unidade. E aí a gente faz todas as correções e aponta qualquer acento, ponto final que possa faltar no português, a gente faz o apontamento e o próprio aluno chega na unidade, ele pega a pastinha dele, ele senta no local que a gente destina, que não é sempre na mesma classe, e aí ele próprio faz a autocorreção. Porque pela autocorreção também é uma forma dele aprender. Porque a gente aprende muito com os erros. Então, ele aprende com isso também. Então, material didático, nós temos os blocos, temos uma mini biblioteca na unidade também, para fazer as leitura de livros, porque é importante, mesmo um aluno que faça matemática, sobrou um tempo, ele está aguardando o pai buscar, vamos ler um livro, né? Porque a gente tem que incentivar a leitura. Né? Porque a leitura, a gente viaja pelo mundo, né? E a gente aprende muito na leitura, na interpretação. Então, todo o material são em blocos, tá? O que a gente vê na matemática? A gente trabalha com conteúdos básicos. Começamos na adição, números. Desde os pré, eles começam a contar quantos animais tem naquela figura,
aí depois ele passa a escrever o número, aí vai a sequência numérica, depois ele passa para adição, subtração, multiplicação, divisão, vai para frações, que muitas vezes o aluno chega nas frações, ele tem dificuldades. Só que a dificuldade não é nas frações, é no que vem antes das frações, é na própria soma. Porque a subtração pode ser mais difícil, mas é mais difícil se ele não assimilou a adição. Vai lá nas frações, ele tem que ter muito, tá com um conceito sólido de multiplicação e divisão para ele conseguir resolver as frações. Então, muitas vezes, não é aquele conteúdo específico que ele tem problema, mas é antes. Por isso que ele sempre começa no ponto que a gente considera fácil. Tá? E aí ele segue. Todo o curso, eu vou falar da matemática, se ele terminar o curso, ele consegue trabalhar conteúdos que já na graduação ele vai ver nos primeiros semestres. Então, ele chega numa graduação já sabendo os conteúdos de cálculo 1, básico, porque ele já estudou na unidade comum. O português é muita leitura e interpretação de texto. O final do curso de português também é fazer a leitura e fazer um resumo, uma síntese do que ele leu. Então, a mesma coisa que a gente vai fazer a leitura de um livro, vamos fazer a síntese desse livro. A gente sabe que não é fácil se a gente não tem esse treino, se a gente não tem essa interpretação. E é isso que o Kumon também trabalha com os alunos. Tá? A língua inglesa também é a leitura e a interpretação. E a conversação também através do audiobook. Mas, olha só, são facilitadores que... E eu achei muito importante quando tu comentaste sobre os blocos, né? Que, então, todos os dias do ano, eles têm alguma coisa para fazer, alguma atividade. Então, isso são atividades, só para explicar um pouquinho, elas são mais tranquilas por fazerem em casa e o tempo que o aluno demoraria para utilizar em casa, porque daqui um pouco a gente pode abrir ali uma porta para os pais dizerem, poxa, naqueles minutinhos que ele poderia, ao invés de pegar o celular tanto tempo, reduz um pouco, porque a gente sabe, tudo dosadinho é muito importante. Sim, na unidade ele fica em torno de 40, 50 minutos, certo. Mas para casa, ele inicia com 10 minutos. 15 minutos, depois avança para uns 20 minutos, 30 minutos. É o que ele estuda em casa diariamente. Só que o benefício dele estudar de forma concentrada, com comprometimento, esses minutos em casa, ele tem lá à frente um ganho muito grande. Muito grande. Então, claro que na unidade a gente tem mais atividades para ele fazer, além dos blocos, né? Ele acaba fazendo a correção, faz a leitura de livros, mas o bloco que vai para casa é esse tempo que ele demora. No máximo 30 minutos nos estágios mais avançados para cada disciplina. Claro que temos alunos que eles fazem 2 disciplinas, né? Claro. Então, a gente tem um tempo maior para esses alunos também em casa. Tá? E esses blocos, eles são divididos em estágios, né? Então, a gente tem vários estágios, por exemplo, na matemática. E cada estágio que o aluno termina, ele tem 20 blocos. Terminou os 20 blocos, terminou um estágio. Ele faz um pequeno teste de assimilação na unidade. Para que é esse teste de assimilação? Exatamente para ver se ele compreendeu o conteúdo daquele estágio. Se ele compreendeu, ele passa adiante e segue para o próximo. Caso ele não tenha compreendido muito bem algum determinado assunto, a gente faz um retorno e ele repete esses blocos com esse conteúdo. Para quê? Para que ele se torne um entendimento sólido e que ele avance sempre com tranquilidade. Esse é o nosso objetivo, que ele avance, mesmo em conteúdos novos, com tranquilidade. Tá certo. Lembrando, pessoal, que a Kumon é um método de estudo para desenvolver o aluno ao seu máximo potencial. Então, com isso, com essa frase de impacto da Kumon, eu vejo que é muito importante a gente frisar sobre esse estudo aliado à escola. Por quê?
só para deixar bem claro, ele poderia substituir a escola, Ana Gilda? Não, ele não substitui a escola, né? Ele auxilia a escola. Tanto que o Kumon, ele tem um projeto Vamos Juntos Educar. Nós somos parceiros das escolas para desenvolver esses alunos ao seu máximo potencial. Qual é o ganho desse aluno na sala de aula? Ele se torna um aluno concentrado, que ele pode, inclusive, auxiliar os colegas, auxiliar o próprio professor, porque ele pode avançar além da sua série escolar, com relação aos conteúdos. Claro que isso vai depender de cada aluno, mas o nosso objetivo sempre é tornar um aluno avançado da sua série escolar. Como nós trabalhamos conteúdos básicos, a escola, quando vai trabalhar demais conteúdos, esse aluno já tem a base e ele avança muito tranquilamente. Tá certo. E Ana Gilda, a gente já vai continuar falando mais um pouquinho sobre a Kumon. Eu gostaria de deixar mais alguns recadinhos aqui para o pessoal de casa. Prana Energia Vital, serviço de saúde alternativa e holística, que lhe leva terapias para a tua vida. A Clínica de Saúde Estética Fabielle Espanhol, protocolos estéticos, corporais e faciais de alto padrão, para deixar você sempre linda. Marque um horáriozinho lá no Centro de Saúde Estética, onde eles vão te atender com a maior qualidade, podendo te oferecer os protocolos especiais para você. Então, agende logo sua avaliação. A Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais, referência no ramo das rochas ornamentais, com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite as redes sociais da Pedras Andretta. Supermercados Lorenzetti, onde você encontra tudo o que precisa. Todos os dias da semana, ofertas imperdíveis. E aos sábados, o sábado do churrasco. Então tem que aproveitar esses momentos para comemorar em família. Vá para o Super Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Casa Gamba, especialistas em você. Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Voltando agora com o nosso papo sobre a Kumon, aqui com a orientadora Ana Gilda, o entendimento sobre o método, eu tô achando o máximo. Ver como pode acontecer uma aprendizagem, um facilitador, desde para as crianças quanto para os adultos. Aqui a gente comentou sobre a língua inglesa e isso realmente faz a diferença hoje no dia a dia de qualquer pessoa. Então agora, Ana Gilda, para a gente falar um pouquinho mais sobre a Kumon, falar sobre a missão. Sim. Eu até vou ler a missão do Kumon. Sim. Tá? Que a missão é descobrir o potencial de cada indivíduo e desenvolver a sua capacidade ao máximo. Limite para formar pessoas íntegras e capazes e assim contribuir para a comunidade global. Então a gente diz que o Kumon não é apenas o estudo, mas o Kumon é para a vida. Porque quando o aluno estuda, aprendendo por si só, ele também está enfrentando alguns desafios ao fazer isso. E isso no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente sabe que enfrentamos desafios sempre. E esse aluno, ele também consegue ver esses desafios com mais tranquilidade. Porque ele já foi habituado a um estudo com desafios. Porque o método Kumon também tem metas. Quando o aluno ingressa na unidade, nós temos uma meta para um ano, que é o nosso desejo de desenvolver esse aluno até onde aqui é um ano. Então, essa meta é passada também para os pais e para o aluno. E aí a gente retoma essa meta. Como estamos na nossa meta? Para que o aluno também se sinta comprometido com o seu estudo. Tá certo. Então, a nossa missão é realmente desenvolver ao máximo limite esses alunos para que sejam pessoas felizes e contribuam para o melhor nesse mundo que vivemos hoje. Ana Gilda, enquanto tu fala sobre a missão,
me veio também sobre fortalecer hábitos, que é criar esse hábito e fortalecer ele, porque é tão importante hoje, como a gente fala sobre a leitura, um pouquinho por dia. Claro que para quem gosta acaba lendo bastante por dia, o que é ótimo, mas para quem diz, mas eu não tenho muito tempo, mas um pouquinho é o suficiente. E da mesma forma, criar isso, eu digo no estudo, é importante além da aula normal, porque lá é uma turma inteira, indiferente da escola, sendo particular ou não, é uma turma aprendendo o mesmo conteúdo, mas tendo diferentes dificuldades. Então, quando a gente vê que o método ele foi pensado para desenvolver em especial, poxa, qual é a tua dificuldade, o olhar específico para ti, então isso falando para os pequenos também, ajuda a pessoa a pensar, não, então eu preciso me preparar. E para isso, para tudo na vida, eu preciso me preparar. E eu acho isso porque é um ensino além do que se aprende. É algo que a gente precisa estar preparado para a vida. Então, para todas as ocasiões, o que eu preciso fazer? E daqui um pouco a gente sabe, nem tudo é muito bom e nem tudo é muito ruim. Então, a gente precisa ir jogando nisso. Eu achei que esse ensino ele vem para complementar além do ensino, que eu gostei muito. E o que mais podemos falar e ressaltar sobre a Kumon, falando em benefícios, falando nos alunos? Sim, os benefícios que você falou há pouco também, né? De criar esse hábito diário de estudo, né? São 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas o ganho é muito grande, porque você acaba criando no aluno, né, no teu filho, esse hábito de estudo. Ele sabe que ele tem um comprometimento de fazer as atividades do Kumon, ele tem as atividades da escola, então ele está criando o hábito de estudar um pouquinho por dia. E quando você vê lá adiante, ele está preparado para enfrentar um vestibular, para enfrentar um Enem, qualquer prova que ele faça na escola também. Porque a gente sabe que muitas vezes o aluno estuda o dia antes da prova, né? E nós tivemos depoimento de alunos nossos aqui, de que na escola o aluno, ele era assim, digamos, ele era bom em matemática, mas ele nunca conseguia terminar a prova, nunca conseguia gabaritar a prova, né? E ele estava 5 meses conosco, e aí ele nos trouxe de que ele foi o primeiro a terminar a prova, e ele gabaritou a prova, sendo que os colegas dele da turma toda não tinham conseguido terminar a prova. Então, isso é um ganho que ele teve, por quê? Porque ele desenvolveu aquele cálculo mental nesse período. Então, olha que, assim, a gente se emociona. Mas, claro. em ouvir o depoimento desses alunos e dos próprios pais, que os filhos ganham autonomia, se sentem com mais autoestima, se concentram para estudar, estão lá sentados, vão pegar um livro para ler. Então, isso é o hábito de estudo, é o gosto pelo estudo, né? Então, são muitos os benefícios que vão além do próprio conteúdo da escola. Benefícios que eu digo são habilidades pessoais que se desenvolvem. A própria concentração, como é difícil hoje em dia a gente se concentrar, porque nós temos um mundo repleto de outras coisas que não precisamos nos concentrar. Claro. Agora, vamos nos concentrar. Né? Então, isso é um ganho muito grande de quem trabalha e que faz o Kumon. A autoestima, né? A criança conseguir resolver com êxito todo aquele material. É um estímulo para a criança, ela se sente valorizada. Né? Então, é isso que nós precisamos também. O comprometimento, né? A própria autocorreção. O que é a autocorreção? Ele fazer a correção do material didático. Ele aprende por que ele errou. Muitas vezes ele termina de fazer a correção do bloco e a gente pergunta o que você não acertou nesse bloco? Por que aconteceu isso? Eu não estava concentrado quando eu fiz isso, mas eu sei fazer. Então ele mesmo percebe por que ele cometeu aqueles errinhos. Né? E a gente sempre procura salientar o que ele acertou.
né? Para que esse aluno se desenvolva pessoalmente e no conteúdo também. Muito bem. Muito bem, muito bem. E sobre matrículas, Ana Gilda, como a gente pode explicar para as pessoas aqui? Tá. A matrícula não tem período. Qualquer dia é dia de matrícula. Olha que legal. Porque o ensino é um método de aprendizagem individualizado. Então, o aluno começa hoje, o outro aluno começa amanhã, cada um com o seu material didático. Então, para a matrícula, a gente sempre faz uma entrevista com os pais ou responsáveis para que a gente possa conhecer a criança, né? E a criança também pode ir à unidade para conhecer, também falar, né? E posteriormente daí a gente faz alguns exercícios diagnósticos que a gente chama, exatamente para saber qual é o ponto fácil para ele começar determinada disciplina. Que a partir dali ele começa a avançar. Então a gente trabalha nesse ponto inicial a concentração, a velocidade na execução de tarefas dele, que daí ele fica concentrado, para ele poder avançar com tranquilidade. E após feito então esses exercícios, a gente determina onde ele começa e o aluno está apto a iniciar os seus estudos no Kumon. Então, todo dia é dia de matrícula. Nós não temos turma, é individualizado o método. Maravilha. Ana Gilda, sobre as redes sociais, sobre os contatos, gostaria que tu falasse aqui para o pessoal em casa. Sim, temos Instagram, é Kumon Nova Prata, temos Facebook também, Kumon Nova Prata, que a gente posta diariamente os benefícios do Kumon. A gente posta também muito material de alunos que fizeram Kumon, vídeos também. Estamos também postando uma vez por semana a nossa unidade também, o que acontece na nossa unidade, os nossos alunos, quando eles fazem até o teste diagnóstico, quando eles trabalham, assim, digamos, um mês. Quanto material você trabalhou? Então, a gente faz uma foto, claro que sempre com a permissão dos pais, né? E a gente publica para que o aluno daí olha aquele material, mas eu fiz tudo isso de material, né? Porque às vezes você vai fazendo um pouquinho por dia. Mas quando chega ao final do mês, você tem muito material que você resolveu. Você olha aquilo e se assusta. Sim. O próprio aluno, ele diz, eu fiz tudo isso. Então, olha para o aluno, quão importante é ele ver quanto material ele desenvolveu. Certo. Né? Então, a gente também faz postagens, né? E querem nos seguir, sigam-nos no Instagram, Facebook. E a nossa unidade também é na Rua Flores da Cunha, 1291. Numa sala comercial. Temos o telefone, que é 5499-651-5908. Temos o WhatsApp, que também é o mesmo número. Então, querendo nos contatar, atendemos muito pelo WhatsApp. Todos sintam-se à vontade. Maravilha. Né? E eu gostaria de uma frase do nosso professor Toru Kumon, que é uma frase que remete muito aos nossos alunos. Que diz assim, vamos tentar, ou nunca descobriremos o nosso verdadeiro potencial. Então, a gente diz para o aluno diz, não sei fazer, não, mas vamos tentar. Porque se ele tenta, ele descobre o seu potencial. E ele vê que ele tem potencial. Porque não existe indivíduo que não tenha potencial. Todos nós temos o nosso potencial. O que nós precisamos é desenvolver esse potencial. Então, o nosso aluno vamos tentar. E para nós, enquanto orientadores, o assim não está bom. Não existe, sempre há algo para melhorar. Então, a gente estuda muito, sempre aprendemos com os nossos alunos, porque a gente olha para eles, não, mas eu acho que assim não está bom como eu estou fazendo. Eu tenho que melhorar. E é uma frase que me inspirou desde o início, que a gente buscou a qualificação. Como é uma franquia, a gente tem um processo de qualificação. Então, foi um processo muito intenso, eu digo, muito bom, e que nos desenvolve enquanto orientadores. E pensar em fazer sempre o melhor para o nosso aluno. Tá certo, muito bem, Ana Gilda. Gostaria de te agradecer neste momento bem especial de hoje. A gente sabe que conteúdos como esse, para informar, para dizer para as pessoas
existem possibilidades, são muito importantes. Então, gostaria de te agradecer, agradecer a Kumon aqui em Nova Prata e saber que, se você está nos assistindo em outras cidades, também procure a Kumon da sua localidade. Então, agradeço muito a sua participação, Ana Gilda. Obrigada, Laura, pelo espaço de podermos trazer um pouco sobre o que é o método Kumon, né? E assim, eu recomendo, porque eu, enquanto orientadora, também me desenvolvi muito, né? E a gente quer que os alunos de Nova Prata e região se desenvolvam também o seu potencial ao máximo. Fazer com que esses nossos alunos sejam uma referência e sejam pessoas felizes no futuro, porque o Kumon é para a vida. Maravilha, muito obrigada. E agradecendo a Ana Gilda, gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores mais uma vez, que fazem com que esse programa chegue até você. A Kumon, método de estudo para desenvolver o aluno ao seu máximo potencial. A Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Aos supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. A Casa Gamba, especialistas em você. Restaurante e cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. A Lojas Regla, viva novos caminhos. A Fleur par Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Ao Prana Energia Vital, que leva terapias para a tua vida. A Clínica de Saúde e Estética Fabielle Espanhol, protocolos individuais e personalizados. A Ótica Bem Ver, há mais de 20 anos cuidando de você. Então, agradecimento a todos os nossos patrocinadores, a você que está em casa, eu convido para continuarem na programação da Conecta Mais TV e Rede Sul de televisão. Até a próxima!